Na semana do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, não poderíamos deixar de falar sobre inclusão. E o que é incluir? Eu sei o que é incluir. A minha escola trabalha com inclusão. Acabei de pegar um aluno de inclusão. Não sei o que faço. E agora? Se você quer refletir comigo, vem para esse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alice Rodrigues e no vídeo de hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre inclusão, sobre a perspectiva inclusiva. E vamos conversar um pouquinho sobre as práticas anticapacitistas na educação infantil, que irão te ajudar a desenvolver um trabalho com mais respeito, responsabilidade, honestidade e amor. Primeiramente, para falar sobre inclusão, a gente precisa refletir sobre o nosso pensamento particular sobre inclusão. Eu preciso entender, eu entendo sobre deficiência, eu sei o que é incluir, em que mundo eu nasci, eu cresci, em que mundo eu vivo hoje em dia. E essa última questão nos leva a uma reflexão muito maior, muito mais ampla, sobre um mundo em que pessoas são pessoas, cada um ao seu modo. Não existe um modo de ser correto, não existe um pensamento correto, não existe um comportamento correto, um tipo de aprendizagem correta para eu me tornar uma pessoa. Eu sou uma pessoa e faço parte desse mundo. Eu não sou um erro, eu não sou um equívoco. Sou parte da experiência humana. Então, seja lá qual for o meu comportamento, a minha forma de aprendizagem, eu sou um ser humano. Então, aí a gente precisa começar a refletir sobre isso, a repensar, a ver o que a gente enxerga como ser humano, para aí então dar um salto para pensar como educadora. E nesse salto eu preciso enxergar as possibilidades, infinitas possibilidades do ser humano. Quantas vidas, quantas formas de viver, quantas formas de amar, quantas formas de aprender, quantas formas de se desenvolver, quantas inúmeras formas de verdades existem nesse mundo. Então, o primeiro passo é refletir sobre a minha visão de mundo, sobre o mundo em que eu vivo, o mundo que eu acredito, para daí então dar o próximo passo. Então vamos primeiro iniciar essa reflexão pensando sobre isso. Esse mundo em que eu vivo, eu conheço, eu convivo com pessoas muito diferentes de mim, que pensam diferente, que agem diferente, se comportam diferente. Vamos iniciar uma reflexão sobre isso. Que para falar de inclusão, a gente tem que falar sobre a nossa compreensão de mundo. Porque isso é histórico. Então, primeiro a gente tem que ir lá visitar a nossa infância, visitar o mundo em que a gente vivia, as verdades em que a gente acreditava. Eu preciso enxergar que as situações são deficientes, as pessoas não. Eu preciso refletir sobre isso. Eu preciso entender que a estimulação diferenciada ela tem que ser para todos. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Não existe ninguém igual a ninguém, ninguém que aprenda igual a ninguém, ninguém que se desenvolve igual a ninguém. Primeiro eu preciso enxergar isso dentro de mim. Primeiro eu preciso entender quais são as situações que trazem esse meu olhar sobre a inclusão. Porque eu me pego tantas vezes questionando, eu não sei lidar com aquela dificuldade da criança. Se entrar uma criança com síndrome de Down na minha sala, nunca trabalhei com isso.
Eu preciso enxergar primeiro dentro de mim quais são essas experiências que eu vivi, que eu não consigo enxergar que são 7 bilhões de pessoas no mundo, que da mesma forma que aquela criança vai aprender ou vai encontrar barreiras para aprender, a outra criança também vai. A diferença é histórica. Então o suporte tem que ser para todos. Porque as pessoas são reais. A educação precisa ser real. A aprendizagem ela tem que ser viva. E ela deve se recriar todo momento. No lidar com as crianças, no cotidiano, no dia a dia. Eu tenho que repensar isso para então refletir sobre inclusão. Porque a inclusão ela acontece quando eu estabeleço que cada criança aprende de uma forma. Cada ser humano aprende de uma forma, se desenvolve de uma forma. E aí eu penso em ambientes e oportunidades para o desenvolvimento e aprendizagem de cada criança. Não existem classes homogêneas. Não existe. Então eu preciso pensar aquele ser humano, aquela criança, como um ser único, que vai precisar de algumas ferramentas, de alguns estímulos únicos. E isso eu preciso pensar no geral, na minha turma. Porque é importante que a gente entenda que a deficiência, a definição de deficiência é um conceito cultural, é um conceito social. A lesão é diferente da deficiência. Infelizmente, hoje em dia, o ser humano ainda vai enfrentar situações de deficiência. Porque não estamos preparados ainda. Nós fomos sábios bastante. Infelizmente não evoluímos o bastante para isso. Então essas situações de deficiência é quando aquele ser humano encontra uma barreira. E o que são aquelas barreiras, Alice? São as barreiras da falta de conscientização que o ambiente precisa proporcionar o desenvolvimento para aquela pessoa. Por exemplo, um surdo. Uma pessoa surda, quando ela vai no teatro, para aquele ambiente ser um ambiente eficiente, um ambiente acolhedor, um ambiente adequado, ela precisa que exista ali um intérprete de Libras. Aí sim aquele ambiente fica adequado. Aí eu removo a barreira, porque essas barreiras também são estruturais. O capacitismo, eu julgar o outro, eu já julgar considerando uma incompetência pré-existente, nem sei se há. Então tem muito para a gente refletir sobre esse assunto. Tem muito para a gente entender de mundo, de ser humano, para a gente pensar em inclusão. Mas como educador e como ser humano, eu preciso todo dia me questionar, todo dia refletir, todo dia repensar que mundo que eu vivo, que mundo que eu quero, qual é o mundo que eu quero que minhas crianças se desenvolvam. A gente precisa repensar, a gente precisa refletir, a gente precisa criar dentro da gente novas perspectivas, soluções, tirar as barreiras, porque essa mudança ela tem que iniciar dentro de nós. Porque eu, como adulto, numa sala de aula, o mais importante que eu posso fazer é não atrapalhar. Porque a criança ela não nasce preconceituosa, ela não nasce racista, ela não nasce machista, ela não nasce capacitista. Ela não nasce, isso é cultural. Então eu, como educadora, o que eu posso fazer ali dentro, o que eu devo fazer ali dentro, que papel meu,
é não atrapalhar aquela criança, é não contaminar ela. Porque se um adulto pode contaminar ela, pode envenenar uma criança com preconceitos, eu, como ser humano, como educadora, eu sou capaz de produzir experiências de empatia, de justiça, de respeito, de convivência. Eu só não posso atrapalhar. Porque a criança, da educação infantil, ela não carrega o preconceito. Quando ela questiona algo, que ela questiona, ela não fala, né, tia? Ela baba. Ela não está fazendo nenhum juízo de valor. Ela está ali querendo estabelecer um relacionamento com aquela criança. Ela ali está curiosa para conhecer aquele ser humano, para criar vínculo. E aí, eu, como adulto, cheia de preconceitos, cheia de preconceitos, dependendo do que eu respondo, dependendo se eu ainda carrego todos aqueles preconceitos dentro de mim, eu vou envenenar aquela criança. Então eu preciso repensar a minha visão de mundo, antes de tudo. Mas, Alice, eu não tenho nenhum apoio para trabalhar com essa criança, eu não tenho, ninguém me ajuda, não sei de nada, eu não sou formado em especialização nenhuma. Olha, primeiro conselho que eu já te dei em vários vídeos, a busca tem que ser sua. Você tem que querer ser um educador. A busca tem que vir de dentro. Cabe a você ir atrás do conhecimento. Mas você não vai ser o único. Mas essa busca, ela é interna. Ela começa na gente. Mas para naturalizar essa visão de inclusão, essa visão que eu digo da lesão diferente de deficiência, eu preciso que esse mundo, ele se equipe, ele tire as barreiras. Mas eu não alcanço o mundo, então eu faço a minha parte. Dentro da minha casa, eu faço a minha parte. Dentro da minha casa, eu tiro as barreiras. Dentro da minha sala de aula, eu retiro as barreiras. Ao meu entorno, no meu convívio, eu retiro essas barreiras. Só que essa mudança tem que começar dentro de mim. Eu tenho que entender. Eu posso não mudar o mundo, mas eu posso tentar mudar o mundo em que eu vivo. Onde eu quero viver. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre as práticas anticapacitistas da educação infantil. Em primeiro lugar, gente, fundamental é presumir competência. Não julga ninguém. Não julga aquela criança. Você não conhece as competências dela. Ela acabou de chegar. Isso tem muito a ver com a segunda coisa fundamental para uma prática anticapacitista. Você precisa receber a criança. Não o laudo e nem a deficiência. O CID você não precisa saber. Você precisa saber uma questão de auxílio dos especialistas, do apoio familiar. Mas essa não é o que vai mexer na sua prática. Você precisa saber o que interessa àquela criança. Do que aquela criança gosta. Como é que aquela criança aprende. O que interessa àquela criança. Você precisa do diagnóstico educacional, não do médico. Então, olha aquela criança com um olhar de educadora, que quer conhecer o que chama atenção, que quer conhecer o que ela gosta, quais são suas preferências. O diagnóstico médico, ele já está ali. Você precisa do diagnóstico educacional. Pensa nisso. A terceira coisa é diversificar o conteúdo, a oferta do conteúdo. Não adequá-lo e nem imitá-lo.
Principalmente se você não conhece as competências da criança. Se você já julga incompetente em algo. Ah, mas aquela criança ela não tem habilidade para fazer uma prova junto com a turma porque ela grita, porque ela não consegue se concentrar. Você já realizou todas essas ofertas de oportunidades, um ambiente adequado, uma estrutura sem barreiras? Pensa. A gente está refletindo sobre a inclusão. Quarto, promover autonomia. Gente, promova autonomia. Se a criança não sabe virar a página de um livro, ela sabe onde está o livro? Vai lá pegar o livro, vamos fazer o livro. Ela traz o livro para você. Ah, Alice, eu trabalho com atividades adaptadas. Coloca atividade onde ela possa ter a autonomia de ir buscar e trazer. Promova a autonomia dessa criança. Ah, essa criança, na hora que eu vou pensar em uma atividade de psicomotricidade, eu penso em dar uma bola para minha turma, mas essa criança não tem a capacidade, eu já julguei, de pegar essa bola. Você conhece o que essa criança ela pode fazer? Se ela não pode pegar com a mão, com o que ela pode pegar? Tem alguma bola que seja boa para ela pegar com os bracinhos, com a boca? Você conhece as competências dela? Porque tem muito a ver com o próximo. Foque nas barreiras. Tira o foco da deficiência. Foca nas barreiras. O que eu posso fazer para promover aquele aprendizagem, aquele desenvolvimento? Ah, eu preciso estudar tal coisa. Tá, mas aquela criança, ela já tem profissionais, né? Que trabalham, desenvolvem um trabalho para o fono, seja lá qual for. Eu posso convidar, conversar, para que juntos a gente veja qual é a melhor forma de trabalhar aquele aprendizado. Foca na barreira, em tirar a barreira. A criança é uma criança, ela não é um laudo. E reconhecer as diferenças. Ou você acha que todo mundo é igual? Se você acha que todo mundo é igual, você não repensou lá no começo do vídeo comigo. Somos 7 bilhões de pessoas totalmente diferentes uma das outras. Então reconheça as diferenças, repense as diferenças e atue a partir das diferenças. Qual o ambiente adequado àquelas diferenças? Eu tenho criança que aprende mais visualmente, eu tenho criança que aprende mais tatilmente. São diferentes formas de aprendizado. Eu vou tentar adequar aquele ambiente. Vou adequar aquele ambiente para receber a minha turma, para receber as minhas crianças. E o último, você não está sozinha. Confie na sua rede. Que a primeira rede é a família. Apoie, acolha. Sinta-se acolhido também por aquela família. Demonstre que você quer ajuda e você quer ajudar. Entre em contato com os especialistas, aquela criança é atendida por uma fono, por um psicólogo, por uma estimuladora sensorial, por uma psicopedagoga. Entre em contato, faça parcerias para que esse desenvolvimento se dê de forma adequada. Tá bom, meus amores? Hoje foi um vídeo só para a gente refletir um pouco sobre que mundo é esse que diferencia as pessoas, mas diferencia de uma forma do julgar e não diferencia da forma do adequar. Que mundo é esse que julga o outro porque é gordo, porque é magro,
que ele não enxerga. Capacitismo. Repensa também sobre capacitismo. Ele anda de cadeira de... ele não consegue se mover. Tadinho. Você não conhece as competências daquela pessoa. Meus amores, é isso. Então vamos juntos. Vamos pensar, refletir. E tô aqui, para que vocês precisarem. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Fica aí a reflexão. Eu acho que é um vídeo para a gente pensar bastante, porque eu escuto muito, e me perguntam muito sobre a prática da inclusão na sala de aula da educação infantil. E o que eu sempre respondo é: você conhece a deficiência, a lesão, as barreiras? Você, em que mundo você foi criado? Em que mundo você nasceu? Já repensou esse mundo? Você já refletiu sobre esse mundo? E aí a gente pode conversar. Então, foi um vídeo mais para a gente refletir e se acolher, que as dúvidas existem. Só que se a dúvida nasceu dentro da gente, a gente acolhe a dúvida e estuda e escuta e corre atrás do saber mais, do conhecer mais, do vivenciar mais. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. E vamos junto. Vocês sabem que vocês têm uma amiga educadora aqui, que vocês podem contar. E vamos lá. Bora educamar. Gratidão.